Fora. Direto de Londres, Felipe Killing. Hora de conversar com Felipe Killing. Killing, temos mais repercussões sobre a situação venezuelana em dois dos grandes atores internacionais, Rússia e China. Quais são as novas? Bom dia para você. Tudo bom, Megali? Bom dia a você, Carol, Renan e a todos que nos acompanham. Ontem rolou a reunião na ONU, né? Então, até aliados dos Estados Unidos criticaram como europeus, escolhendo bem as palavras para não criar um grande problema com o Trump, até por questões estratégicas, mas a Rússia e a China foram, claro, mais incisivas, né? A Rússia, por exemplo, falando que os Estados Unidos não podem se colocar como um grande juiz do mundo, invadir um outro país e ficar apontando culpados. A China também falando que os Estados Unidos está colocando a força do exército acima do multilateralismo. Já era esperado, né, que esses países fossem se contrapor aos americanos, mas também já era esperado que nada de muito concreto fosse sair dessa reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, por duas questões. A primeira é que a ONU vive um momento muito conturbado, em que há diversos questionamentos, né, sobre a estrutura desse órgão, e porque os Estados Unidos têm poder de veto, é um dos 5 integrantes que tem esse poder. Então, houve críticas, essas críticas elas foram muito fortes por parte da Rússia e da China, mas a verdade é que a Rússia e a China não devem sair do campo da diplomacia, até porque a relação deles com a Venezuela é mais política do que econômica. A Rússia, por exemplo, importa apenas 1% do petróleo que exporta do mundo da Venezuela. Há uma ligação mais política e militar, vendendo armamentos militares ao longo dos anos, e política porque é um país na zona de influência dos Estados Unidos que se contrapõe aos americanos. A China emprestou 59 bilhões de dólares à Venezuela, num acordo em que a Venezuela paga com barris de petróleo. Mas de todo o petróleo que a China importa, apenas 4% vem da Venezuela. Secando essa fonte não gera um grande problema. Então, esses países não estão dispostos a criar um atrito econômico com os Estados Unidos, querendo aplicar sanções, e muito menos qualquer atrito militar. Até porque a Rússia está envolvida com a Ucrânia, tem sanções internacionais também, e a China tem a questão da distância e está mais preocupada com Taiwan. E a Rússia ontem falando sobre a importância de respeitar o direito internacional, e é claro que muita gente aqui na Europa falando que a Rússia que invade a Ucrânia, se colocando agora como uma defensora do direito internacional, das leis internacionais. E a Europa acaba sendo um pouco criticada porque não adota uma postura em que critica os Estados Unidos, até porque sabe da dependência que tem a americana, mas também tem uma preocupação muito grande com a Groenlândia. Mais uma vez, os Estados Unidos batendo na tecla. A gente precisa da Groenlândia, é uma questão de segurança nacional, e a premier é da Dinamarca. Lembrando que a Groenlândia, essa ilha que fica entre a Europa e os Estados Unidos, pertence ao Reino da Dinamarca e é riquíssima em minérios, minerais raros. Os Estados Unidos já têm uma base militar lá desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, o Trump fala em questão de segurança nacional, muita gente não acredita muito, mas algo que a premier da Dinamarca disse foi o seguinte: se você atacar a Dinamarca, que faz parte da OTAN, assim como os Estados Unidos, você pode afundar a aliança militar. E isso para a Europa seria uma notícia muito ruim nesse momento de instabilidade, sobretudo com a Rússia. A impressão que dá é que os Estados Unidos largaram mão dessa coisa de Groenlândia. Aliás, o que ele daqui a pouquinho vai falar sobre o frio no hemisfério norte. Tá nevando agora, quer dizer, não tá nevando, mas nevou. Tá lá a neve branquinha atrás dele. Ele tentando dar uma balançadinha pra aquecer, né? Ele tava Dá uns pulinhos. se mexer. Que os Estados Unidos realmente voltaram seus canhões aqui pra América Latina, né? Nessa nova versão da doutrina Monroe. Aliás, sem ser provocado na fala de sábado, o Trump puxou o assunto doutrina Monroe, né? América para os americanos, dizendo que esse conceito, esse corolário foi largado de lado por muitos governos, mas que não será mais assim, e que os Estados Unidos irão exercer a sua influência aqui na América do Sul e na América Latina, deixando
o caminho aberto para que a Rússia faça o mesmo com a Ucrânia, né, com as demais ex-repúblicas soviéticas, para que a China possa colocar suas garras em Taiwan sem ser incomodada pelo Ocidente na formação daquilo que seria um mundo de triunvirato. Vocês estão lembrados dos triunviratos de Roma? O primeiro triunvirato, Crasso, Pompeu, Júlio César; o segundo, Lépido, Marco Antônio e Otávio. É o triunvirato Rússia, China e Estados Unidos. Cuidem do seu aí, que eu cuido do meu aqui. E o meu, do ponto de vista de Donald Trump, somos nós, os cucarachas aqui da América Latina, que vamos ter que lidar com o grande bastão, o grande porrete, né? The Big Stick da Casa Branca.